falando um pouco desse semestre, foi atípico demais para todo mundo, né? Principalmente para mim, que vim de outra universidade, que infelizmente, quando eu ia para o último período, ela fechou as portas e fui muito bem acolhido na FIC. E chegando na FIC, o diferencial foi metodologia ágil de ensino, modernidade, estrutura maravilhosa dentro da universidade. E quando eu estava pegando o gostinho de aproveitar toda essa estrutura, veio a pandemia. Porém, como a faculdade já tinha essa mentalidade mais tecnológica, mais moderna, voltada para o mercado, já fazia parte de várias plataformas e ferramentas online de ensino, então a adaptação da FIC foi muito rápida. O aprendizado foi muito bom, foi intenso, muita coisa nova, muita tecnologia nova foi vista. E fica o meu agradecimento aí ao meu mentor, né? A equipe de coordenação do curso e toda a equipe da FIC. Foi muito bom e espero vê-los em breve. Um abraço. Oi pessoal, eu sou Mayara, aluna do 8º período do curso de Direito da FIC, e hoje eu estou aqui para fazer um agradecimento aos meus professores por todo o empenho, por toda a entrega, por toda a dedicação que eles estão tendo conosco nesse momento. Isso com certeza está sendo fundamental para todo o nosso desempenho e para todo o nosso aprendizado também. Eles fazem com que a gente se sinta em sala de aula, sabe? Eu queria agradecer também à instituição como um todo, por todo o suporte e por toda a infraestrutura que eles disponibilizam pra gente, que na realidade eles já tinham isso até antes mesmo da pandemia e que agora se tornou essencial para toda a continuidade do ensino. Então fica aqui o meu agradecimento a todos. Seja amigo da palavra, seja amigo da palavra. Vamos ler, vamos ouvir e viver a palavra. Vamos ler, vamos ouvir e viver a palavra. Seja amigo da palavra. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Gente que está presente quando você precisa de apoio, de confiança, de motivos para acreditar. Imagine contar com pessoas que te estendem a mão diante de seus maiores desafios e que se alegram com cada uma de suas conquistas. Pessoas que te compreendem porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que reduzem suas dúvidas e multiplicam suas conquistas. Pessoas que sabem que a vida não é só o vai ou o vem, mas o vai e vem que nos leva para o lá dos nossos planos e para o cá da nossa realidade. Imagine contar com pessoas que te ajudam a transformar o não em sim, as incertezas em possibilidades, os desafios em novos caminhos. Pessoas que caminham ao seu lado,
mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente. Conte com a gente sempre. O livro do Deuteronômio diz: a palavra de Deus está ao seu alcance, está em sua boca e em seu coração. A editora Paulus tem como missão fazer com que a palavra de Deus esteja sempre ao seu alcance e do maior número possível de pessoas. Por isso, temos sido, ao longo das décadas, editora de referência na publicação da Sagrada Escritura no Brasil. Dentre as versões que publicamos destacam-se a Bíblia Pastoral, conhecida pela fidelidade aos originais e pela linguagem acessível e atualizada, e a Bíblia de Jerusalém, que é apontada por teólogos e biblistas como a melhor edição da Sagrada Escritura para estudo e aprofundamento. Ambas estão em sintonia com os estudos bíblicos mais recentes e estão disponíveis em diversos modelos. Conheça nossas Bíblias e também o vasto catálogo de livros para estudo bíblico. Ligue 0800 16 40 11. Visite uma das nossas livrarias ou acesse paulus.com.br. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez com todos vocês e hoje, mais uma vez aqui à frente da moderação. Nós tivemos um problema com o padre Fábio Santos de conexão, mas vamos iniciar. Se houver a possibilidade dele entrar no decorrer da live, nós fazemos a substituição. É um prazer estar com todos vocês aqui, mais uma vez, nesta noite maravilhosa, né? Sexta-feira, último dia do nosso encontro da Semana Bíblica da Arquidiocese de Olinda e Recife, e ficamos felizes que todos estão participando ativamente. O primeiro vídeo da primeira noite já tem mais de 1.500 visualizações no site do YouTube da Arquidiocese de Olinda e Recife. Isso nos alegra muito em saber que todos estão participando e gostando desta formação bíblica
que a Comissão Arquidiocesana está trazendo a todos vocês. Então, gostaria de fazer o convite inicial para que o nosso bispo auxiliar, Dom Lima Macedo, possa entrar na live para participar conosco. Dom Lima Macedo, boa noite. Para estar com o senhor aqui conosco. Boa noite, Carlos Odécio Sobral. É uma grande satisfação estarmos juntos nessa noite, unidos a tantas amigas e amigos. Justamente estava falando de 1.500 visualizações, não é pouca coisa, não é verdade? É algo de fato assim fenomenal, exato. Importante é. E queremos nessa noite dar continuidade. O Fernando fez a abertura, vamos fazer a fechadura com vocês. Mas com certeza é um ponto de chegada, mas é um ponto de saída. Essa preparação, com certeza, ela nos deu espaço para tantas reflexões, para abrir o coração, para nos provocar. Porque a palavra de Deus, já dizia alguém, ela consola os aflitos e aflita os consolados. Então, é um prazer muito grande estarmos juntos. E eu vou pedir que todos possamos invocar o Divino Espírito Santo. Ele que é a alma da igreja. Me permita, ele nos conduz. Dom Lima Macedo, me permita convidar os dois expositores de hoje, porque aí certo. Eles também participam junto com o senhor. E aí eu gostaria de convidar Dom Antônio Carlos Cruz, bispo de Caicó, Rio Grande do Norte, que é um dos expositores que estará conosco. Boa noite, Dom Carlos. Sua bênção. Boa noite. E convidar boa também noite. Reginaldo. Deus te abençoe, é uma alegria. Boa noite, Adelson. Boa noite, do Antônio Maristelo. Macedo. Boa que prazer noite. Estar aqui. Boa noite. Reginaldo, eu só pediria que ajustasse um pouco o seu celular, que está cortando um pouco a sua face, o rosto. Melhorou um pouquinho? Melhorou agora um pouco. Melhorou. Pronto. Eu vou pedir permissão para dar um instantezinho e Dom Macedo vai fazer a bênção inicial. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai sobre o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações vossos fiéis, com a luz do meu Espírito. Possamos, então, gozar sempre sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Então, alegria grande contar com a presença dessas duas figuras, né? Nosso querido Antônio Carlos, que já virou nordestino, né? Sempre foi de origem, mas agora está cada vez mais se identificando com a nossa cultura. Nesse Nordeste 2, tem dado uma contribuição muito importante. Dias atrás estivemos juntos numa live preparatória justamente ao Grito dos Excluídos. Muito obrigado por aquela formação. Reginaldo Veloso, que é essa figura, né, que a gente sabe, o homem que combate pelo Evangelho, o homem que, de fato, é um grande evangelista das comunidades de base, e para todos nós foi professor de liturgia, que permanece, de liturgia, de metodologia, do trabalho comunitário, trabalho popular. Então, tem muito o que dizer para a gente também. Adesso, que é esse homem da palavra de Deus, da catequese, e todos aqueles que têm fome e sede dessa palavra. Eu desejo saudar todos vocês em meu nome, em nome da Fernanda também. A Bíblia diz, tanto em Deuteronômio como em Cartas Romanas, que a palavra de Deus, ela está pertinho de nós, está ao alcance de todos. Essa palavra vai nos levar a ter a intimidade com Deus. E esse Deus que é de fato a vida do seu povo. Deus ouve o clamor do povo oprimido e o liberta. É tema de reflexão. É momento de abrir o coração. Abrir também a mão para o teu irmão. É o convite que essas noites teológicas, bíblicas, estão nos ajudando a fazer. Quem abre o coração, abre a mente, abre o coração. E aí vamos
entrando nessa pedagogia de Deus. Ele que vai nos conduzindo. Na Patrística, né? Então tem um livro que fala do pedagogo, e o pedagogo é Jesus. É aquele que nos abre o caminho para o Pai. Queremos com Jesus caminhar para vermos, sentirmos a misericórdia do Pai, o seu amor no Espírito Santo. E quem se une a Deus muda de vida, se converte, se transforma, entra na sua aliança, entra na caminhada de Emaús, procura reler sua vida, seus acontecimentos, à luz da palavra de Deus. Assim como fez Antônio no seu tempo, tantos outros santos, Francisco, Clara, santos atuais, como Matrese Calcutá, Irmã Dulce dos Pobres, Pedro Casaldáliga, nos deixou dias atrás com um exemplo maravilhoso de profeta, de poeta, de pastor. O exemplo da Alder Câmara, José Maria Pires e Dom Luciano Mendes, que morreram no mesmo dia, na mesma data de melhor, em diferentes anos. Esses homens ajudaram a fazer esse caminho, de ouvir a palavra de Deus, de abrir o coração e a mão para acolher o irmão. Nessa pedagogia, Deus nos conduz para voltarmos à sua aliança. Aliança que era no sangue do Cordeiro, aliança do arco-íris, mas aliança, sobretudo, no seu Filho Jesus, no seu cotidiano e na sua cruz. E a Bíblia vai denunciar que a pobreza existe, a miséria existe, porque o seu povo quebrou a sua aliança. Não se deixou conduzir pelos 10 mandamentos. Daí, por experiência, sabemos que a ausência de vivência da palavra de Deus leva à desigualdade, ao egoísmo, à indiferença, que tem chamado a atenção o Papa Francisco, nos leva então ao distanciamento e a não sentir a dor do outro como sendo a nossa dor. A responsabilidade cidadã, cristã, evangélica, muitas vezes não está ainda focada naquilo que Deus quer. Prezando da salto. Mesmo em nossa infidelidade, Deus é fiel. Aliança feita no Horebe, essa aliança é atualizada. O Toronu vai nos ajudar a rever o Sinai, rever o Horebe, vai nos ajudar a questionar a nossa prática, o nosso compromisso. E essa compreensão que nos vai ser cristificados, nos ajudar a sermos semelhantes a Cristo, tendo os mesmos sentimentos que ele teve, por palavras, por ações. Por isso, Jesus é a chave do Antigo Testamento. Ele abre o caminho para a intimidade com Deus, nos levando à intimidade com os irmãos. Essa intimidade nos leva a grandes consequências, a assumirmos, de fato, a defesa da vida. Nesse tempo em que no Brasil, de certo modo, de modo especial, está havendo toda uma defesa da necrofilia, da morte, da indiferença à ciência. Como a gente está ouvindo aí uma coisa absurda, uma campanha orquestrada contra a vacinação. Sabemos que no tempo de Oswaldo Cruz, de tanta gente séria, houve tanta coisa também que levou as pessoas à indiferença. Mas ele acreditou, investiu e, naquele tempo, o presidente fez campanha para que, de fato, o povo fosse libertado desse mal. Hoje vemos uma indiferença por parte de algumas autoridades que nos governam. E o confronto que houve e a confusão de ideias causou a indiferença do povo quanto ao perigo dessa pandemia. Dias atrás, no Fantástico, um cantor, Cauã, ele confessou o seu pecado. Eu chamei o coronavírus, veio o coronavírus, e ele veio. Cauã ficou vários dias internado, quase morto. Ele contagiou a mãe contagiou o pai, a mãe está melhor, o pai está ainda internado. Então, nossa palavra tem consequência como a palavra de Deus.
É preciso estarmos atentos, porque há um ano, óleo foi jogado nos oceanos, nos rios, e até hoje não há explicação oficial. O que impede essa explicação? Eu não querer admitir os enganos e as palavras pronunciadas, eu não ajudar as pessoas a pensarem realmente, eu não abrir o coração para a verdade. Se formos ver a vida dos indígenas, a queima das florestas, o desemprego que grasa, que cresce. Se formos ver tantas situações de pessoas desempregadas, 1.600.000 voltam a procurar emprego nesse tempo de pandemia, nessa abertura aí, ninguém sabe como é que vai ser a questão das escolas. Urge, portanto, estarmos atentos e nos perguntar, à luz da palavra de Deus, o que é que vai ser esse novo normal? O que é que vem a ser mesmo esse novo normal? Ele vai ser novo ou vai repetir as velhas atitudes, os velhos comprometimentos? O Papa Francisco tem nos chamado repetitivamente, reiteradamente, para estarmos atentos, a não cairmos nessa expressão do novo com cara de velho, com atitude de velho. E sabemos que o novo foi anunciado por Jesus. A novidade do Evangelho é a nossa alegria e esperança. E o compromisso de homens e mulheres de boa vontade para construir uma nova sociedade. Então, que Deus nos ajude nessa empreitada, que Deus ilumine os nossos palestrantes e todos aqueles que estão acolhendo, vão acolher a sua palavra. Dom Lima Macedo, agradeço por suas palavras maravilhosas, espero que o senhor continue conosco na live. E aí, dentro desse contexto, eu já faço o convite a Dom Antônio Carlos, bispo de Caicó, para nos dar uma palavra do tema de hoje, né? E aí eu vou trazer também, Dom Antônio Carlos, a temática do grito dos excluídos de segunda-feira. Vida em primeiro lugar, basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. A noite de hoje, nós vamos tratar o tema Deus ouve o clamor do povo oprimido e o liberta. Que libertação é essa que nós podemos esperar desse Deus que nos ouve e que vai escutar o nosso clamor? Boa noite, Adelso. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, meu irmão Dom Lima Macedo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Dou os parabéns à Arquidiocese de Olinda e Recife por essa iniciativa tão bonita. A gente sente o quanto a gente precisa ainda incentivar e valorizar mais iniciativas como essas. O texto que nos inspira hoje, para esse tema, Deus ouve o clamor do povo oprimido e o liberta, é tirado de Deuteronômio 26, 4 a 11. Eu gostaria de começar lendo o texto bíblico. O sacerdote receberá o cesto de sua mão e o colocará diante do altar de Javé, seu Deus. Então você, tomando a palavra, dirá diante de Javé, seu Deus: meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e aí residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e humilharam, impondo uma dura escravidão sobre nós. Clamamos então a Javé, Deus dos nossos antepassados, e Javé ouviu a nossa voz. Ele viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Javé nos tirou do Egito, com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios. E nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. Por isso aqui estou, Javé, com os primeiros frutos da terra que tu me destes. E você colocará os primeiros frutos diante de Javé, seu Deus, e diante de Javé, seu Deus, se prostrará. Então você se alegrará
com todas as coisas boas que Javé, seu Deus, lhe terá dado a você e a sua família. E também festejarão com você o levita e o imigrante que vive em seu meio. Que texto bonito! Vocês já ouviram ao longo dessa semana, hoje já é a quinta noite, que o texto que nós estamos vendo, Deuteronômio, é um texto que foi construído ao longo de pelo menos 4 séculos, que tenta narrar 40 anos de travessia do deserto, mas narrando já muito depois. Então é toda a história recolhida a partir desse olhar da memória da Páscoa. A categoria de memória para o judeu é fundamental. Memória não é somente uma recordação. E olha que recordar significa voltar o coração. Mas volta-se ao coração porque se atualiza. Você faz a memória para vivenciar aquele momento. Então, o povo de Israel está olhando para trás a sua história, como eles fizeram aquela travessia, como eles podem reler todos os mandamentos, a lei do Senhor, e como eles foram vivendo isso na história. Mas, ao mesmo tempo, toda a história está sendo construída. É como se hoje nós resolvêssemos olhar para 500 anos atrás. Nós vamos falar da história de 500 anos atrás, com toda a história que se construiu ao longo de 500 anos. Para entender onde o povo acertou, onde o povo errou. E aqui é muito bonito, é o rito como o judeu deveria ter a consciência diante de Deus. Ele oferece as primícias a Deus, porque ele reconhece que Deus é o primeiro. Deus tem tudo em primazia. Faz a memória de Abraão, dizendo: meu pai era um arameu errante, ele desceu do Egito. Desceu ao Egito. Ali residiu, depois se tornou um povo numeroso, depois esse povo foi maltratado, humilhado, foi escravizado. E aquele povo clamou a Deus. E Deus ouviu o clamor dos antepassados. E Javé ouviu a nossa voz. Ele viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. Essa é a experiência fundante do Antigo Testamento. Deus ouve a opressão do seu povo e Deus o liberta. Essa é a Páscoa judaica. A Páscoa cristã é Deus ouve o clamor do seu povo e o liberta. Não mais só de um povo, mas liberta todas as pessoas e a pessoa como um todo de toda forma de escravidão. Javé nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido. Por isso, para nós, Egito não é somente um lugar, mas é tudo aquilo que nos gera opressão. E o Senhor quer fazer conosco esse itinerário de liberdade, em meio a grande terror, com sinais e prodígios. E Deus quer nos conduzir para onde, né, gente? Para uma terra onde corre leite e mel. Este é o sonho, este é o horizonte. É para lá que nós caminhamos, para a terra que corre leite e mel. Sinal da fartura, sinal da abundância, sinal da bênção de Deus, é o próprio Shalom. E por isso, o judeu oferecia seus primeiros frutos, as suas primícias. Aqui estou, Javé, com os primeiros frutos da terra que tu me deste. Consciência bonita. Assim também deve ser a consciência nossa, cristã. Nós precisamos fazer toda a leitura da nossa história, percebermos que Deus sempre escuta o clamor do povo, que Deus ouve a miséria, que Deus vê a miséria do nosso povo, que Deus nos liberta. E não só Deus nos liberta, mas Deus nos envia instrumentos para a libertação, como Ele enviou Moisés. Ele, ao mesmo tempo que Ele nos liberta, Ele nos envia como instrumento de libertação para fazermos esta travessia. Então, a realidade que transparece nesse texto é uma realidade de opressão. Por isso, nós precisamos olhar, porque nós não queremos fazer um estudo histórico da Sagrada Escritura, mas nós estamos querendo olhar um olho na palavra de Deus e um olho na realidade.
nós queremos agora, olhando, iluminado por esta palavra inspirada por Deus, nós queremos olhar para essa realidade e dizer, nessa realidade que nós vivemos, o que nos oprime? Olhando para esse texto, que imagem de Deus nós temos? E Deus se apresenta como Deus libertador. Deus que liberta todas as pessoas, a pessoa como um todo, de toda forma de escravidão. Por isso, hoje, nós precisaríamos nos perguntar que imagem de Deus nós temos. Porque hoje se fala muito de Jesus Cristo. E porque às vezes temos interpretações tão variadas de Jesus, variado não é o problema, mas às vezes quase contraditórias. Porque não basta, minha gente, a gente ler a palavra de Deus. É preciso ler a palavra de Deus se colocando no lugar de Jesus. Se a gente não for capaz de ler a palavra de Deus no Espírito de Jesus, tendo os mesmos sentimentos de Jesus, fazendo o itinerário de Jesus, a gente não entende a palavra. Porque a gente lê a palavra conforme os nossos critérios. E o nosso desafio como cristão é ouvirmos a palavra, que é o próprio Jesus, nos colocando como Jesus falou, como Jesus viveu, como ele nos inspira. Hoje eu gostaria de chamar a atenção para uma realidade que nos oprime, que é esse tempo de pandemia. Com certeza, Reginaldo Veloso vai falar de mais outras realidades, mas eu resolvi chamar a atenção para esse momento, que está sendo esse momento angustiante para todos nós. De repente, em março, nós entramos nessa tempestade. Temos aquela homilia bonita do Papa Francisco, naquela liturgia da última sexta-feira de março, 27 de março, quando ele usou, a partir de Marcos 4, que nós entramos numa tempestade. Um barco, numa tempestade. E estamos ainda no meio dessa tempestade. E não sei se todos vocês estão acompanhando, Papa Francisco, toda quarta-feira, ele faz catequeses. E agora, depois das férias de verão, na Europa, ele começou uma catequese sobre esse tempo de pandemia. Ele já deu 5 catequeses. E eu acho que são importantes esses elementos de catequese que o Papa Francisco tem dado para a gente enxergar essa realidade de opressão, mas ao mesmo tempo enxergar o Senhor libertador nessa realidade de opressão. A primeira catequese que ele nos deu foi na primeira quarta-feira de agosto, dia 5 de agosto. Ele falou do tema da vulnerabilidade. Ele disse, esse tempo de pandemia atual continua a causar feridas profundas, porque ele evidencia a nossa vulnerabilidade e nos leva a refletir sobre a incerteza desse tempo. Então, para esse mundo que vivia com tanta segurança em nós mesmos, e às vezes oprimidos pela segurança dos mais fortes, hoje nós vivemos uma vulnerabilidade. E aí dirá o Papa, no Evangelho vemos como Jesus sempre se mostrava disponível para curar, não só o corpo, mas a pessoa inteira. Também nós, como discípulos, devemos nos perguntar como podemos ajudar a curar o nosso mundo de hoje. O nosso mundo está enfermo, é uma realidade que oprime, tem muitas pessoas morrendo por causa dessa enfermidade no mundo. Como nós podemos ajudar? E ele diz com muita humildade, a igreja não tem respostas técnicas ou políticas para a pandemia. Mas nós temos princípios fundamentais da doutrina social da igreja que podem nos ajudar a ir adiante. Como a dignidade da pessoa, o bem comum, a opção preferencial pelos pobres, o destino universal dos bens, a solidariedade, a subsidiariedade, o cuidado pela casa comum. Desde 1891, com Rero Novaro, nós temos a doutrina social da igreja. Quanta coisa bonita dita pelo magistério da igreja ao longo desses anos. E hoje, quando a gente fala da realidade, pessoas às vezes equivocadas estão fazendo política. E aí quando fala política, fala como se fosse politicagem. E é plena doutrina social da igreja, minha gente.
desde 1891. Veja o compêndio de doutrina social da Igreja. O segundo aspecto que o Papa Francisco nos chama a atenção foi na catequese do dia 12 de agosto, foi o tema do individualismo. Ele disse: não esqueçamos o apelo incessante da fé para nos deixarmos curar e converter do nosso individualismo pessoal e coletivo. Não poucas vezes ele disse isso em Laudato Si, falando dessa realidade da casa comum que está sendo destruída, e isso está gerando opressão, escravidão para muita gente e morte para muita gente, né? Mas falando agora também nesse tempo de pandemia, ele disse: ou nós pensamos numa saída para todos, ou não terá saída para ninguém, quando falamos de ecologia. Isso é opressão. E precisamos ver Deus como Deus quer nos libertar. Né? Para quem pensa individualmente, minha gente, o vírus hoje nos mostra isso. Um vírus que surgiu lá na China, lá em Wuhan. Nós nunca tínhamos ouvido falar em Wuhan. De repente estamos todos envolvidos. Para mostrar como é que estamos todos conectados. Conectados no pecado, conectados na fragilidade, mas por que não também conectados na graça, na libertação, na construção de um mundo novo? Ele lembra, né, nessas catequeses que ele disse: esse momento de pandemia é um momento de crise. E depois de uma crise, a gente não pode sair da mesma forma que entrou. Necessariamente precisamos sair melhores, senão sairemos piores. Então, como aprender com essa crise? E ele toca, então, na ferida do individualismo. Ele diz: o Covid-19 não é o único mal que temos que combater. Esta pandemia colocou em evidências patologias sociais mais amplas. Uma delas é a visão distorcida de pessoa, uma visão que ignora a sua dignidade e o seu caráter relacional, fomentando uma cultura individualista e agressiva de descarte que transforma o ser humano num bem de consumo. É uma denúncia forte que o Papa Francisco faz. Na terceira catequese, que ele deu no dia 19 de agosto, ele nos traz outro tema que gera opressão: a injustiça social. Ele diz: a pandemia evidenciou a difícil situação dos pobres e a grande desigualdade do mundo, e que, ao contrário do vírus, que não faz exceção entre ricos e pobres, os homens sim fazem discriminação. E nessa hora me permitam discordar do Papa. O Papa Francisco, ele gosta de usar uma imagem. Ele diz: estamos todos no mesmo barco. E eu digo: não, eu acho que estamos todos numa mesma tempestade. Só que uns estão em transatlânticos, outros estão em barcos, outros estão agarrados em boias, e outros, como muitos refugiados, estão em pedaços de pau. A tempestade é a mesma. A tempestade é a mesma. Mas a maneira, devido à injustiça social, a maneira como estamos enfrentando é diferente. Por isso ele diz: a resposta à pandemia deve ser dupla. Encontrar a cura para o vírus do corpo e curar o grande vírus da injustiça social. É uma pandemia, essa injustiça social que nós temos. Aquilo que São João Paulo II disse no discurso inaugural em Puebla: ricos cada vez mais ricos, a custas de pobres cada vez mais pobres. Isso São João Paulo II, em 1979, em Puebla. A quarta catequese, o Papa Francisco, agora no dia 26, ele trouxe o tema da desigualdade social. E ele diz: a pandemia pôs a descoberto e agravou os problemas sociais, sobretudo a desigualdade. Ele diz: se uns, nesse tempo de pandemia, podem trabalhar a partir de casa, impossível para muitos outros. Teve gente que pôde trabalhar em casa, mas muitos tiveram que, se arriscando, ir para o trabalho. Nós vimos nas grandes cidades os ônibus como é que estavam cheios de trabalhadores, correndo risco, porque precisavam ir trabalhar. Se alguns alunos podem, em meio a dificuldades, continuar a receber uma formação escolar online, remota,
esta foi bruscamente interrompida para muitos. Os mais pobres não tiveram condições. Se algumas nações possuem recursos financeiros para enfrentar a emergência, outras, para o conseguir, têm de hipotecar o futuro. Então, a desigualdade é outra opressão. Eu ouvi o clamor do meu povo. E agora, quarta-feira passada, com certeza nas outras catequeses ele vai pontuar outros elementos, mas nessa última catequese, agora de quarta-feira passada, ele chamou atenção à mútua interdependência. Ele diz: a pandemia atual evidenciou a nossa mútua interdependência, de modo que, para sairmos melhores desta crise, é preciso que o façamos juntos, movidos pela solidariedade. E ele diz: e solidariedade não é apenas um ato de ajuda, é uma postura de toda a vida. Ou somos solidários com todos, e aí quem tem mais precisa nessa hora dar mais. Quem tem mais condições para socorrer deve, né, colocar aquilo que tem a serviço dos necessitados, ou nós não temos saída. Então, só esses 5 pontos que Francisco até agora enumerou, e ele vai enumerar mais ainda, que nós poderíamos dizer, são realidades que nos oprimem. Mas, ao mesmo tempo, é o clamor que sobe aos céus. Eu ouvi o clamor do meu povo. Deus está ouvindo esse clamor. E nós, que somos de Deus, somos capazes de ouvir esse clamor? Como nós fazemos ecoar esse clamor para que aqueles corações petrificados sejam capazes de ouvir? Somos todos corresponsáveis. Em Puebla, 1979, na Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha, no número 336, nossos bispos disseram, isso em 79, com a presença de São João Paulo II, a primeira vez que São João Paulo II veio à América Latina. Ele tinha sido eleito em 78 e ele veio em 79. Ele diz: por seu lado tem a igreja o direito e o dever de anunciar a todos os povos a visão cristã da pessoa humana, pois sabe que precisa dela para iluminar a própria identidade e o sentido da vida. E porque professa que toda violação da dignidade humana é injúria ao próprio Deus, cuja imagem é o homem. Olha que frase forte. Puebla 306. Porque professa que toda violação da dignidade humana é injúria ao próprio Deus, cuja imagem é o homem. Por isso, nessa hora, a gente é chamado a olhar, sobretudo para esses que estão mais sofrendo, olhar para essas famílias, olhar para esses que morreram, mais de 100 mil pessoas que morreram no nosso país, olhar para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão sofrendo o impacto da crise econômica que está vindo, e ver no rosto dessas pessoas, como nos lembrava Puebla, o rosto do próprio Cristo Senhor, que nos questiona, que nos interpela e diz: eu estou ouvindo o clamor do meu povo, eu desci para libertá-lo. E nós, estamos sendo instrumentos de libertação ou estamos sendo instrumentos de escravidão? Que quem cala sobre o teu corpo consente com a tua morte. Maravilhoso, Antônio Carlos. Eu posso até confidenciar aqui a todos que estão assistindo a nossa live. Eu lhe ouvi a primeira vez, por mais incrível que pareça, né? Depois que lhe ouvi, é que as pessoas me contaram na sua caminhada dentro da nossa igreja, numa live com a juventude, a PJMP. E eu posso particularizar aqui a todos que estão assistindo a nossa live. Foram 2h30 de uma conversa que passou assim, ó, tranquilo, voando, e a gente ficou com sede de querer mais. É por essa razão que nós fizemos o convite. E agora eu faço ao Reginaldo Veloso, né? Está. Reginaldo, deixa eu só lhe perguntar, dentro desse contexto que o Dom Antônio Carlos nos colocou, uma pergunta assim instigante: é possível viver essa utopia?
Está desligado o microfone. Tem que ligar o microfone, Reginaldo. Adelson. Agora. Está escutando agora. Só ajustar o seu rosto para aparecer agora novamente. Me deixe somente dizer que eu sou muito agradecido por essa oportunidade. Estar aqui com você, com Dom Antônio Carlos Melo, bispo de Caicó, com essa da animação bíblica da Arquidiocese, o pessoal da PAPCOM, a imprensa de Libras, está com vocês encerrando essa semana bíblica que ficará na história dessa arquidiocese. Eu nem merecia estar aqui, porque tem gente muito mais competente do que eu. Graças a Deus, tocaram juntamente comigo o Antônio Carlos Melo, que fecha com chave de ouro essa caminhada que a gente vem fazendo desde sempre. Meus queridos, a nossa utopia, a nossa esperança, ela se funda no Deus do Êxodo, no Deus do Deuteronômio, no Deus do Evangelho, no Deus de Jesus, Deus de Maria. E esta utopia não somente nos faz ter esperança, no sentido de esperar, mas nos também motiva, nos energiza para que nós esperancemos esse neologismo criado pelo grande teatro brasileiro Paulo Freire. Ele é tão importante nessa hora. Nunca foi tão importante esperançar, no sentido de arregaçar as mangas para fazer o sonho acontecer. Isso que fez o povo caminhar durante 40 anos pelo deserto até chegar à terra prometida. Essa esperança que tenazmente Moisés suscitou e que hoje os nossos profetas continuam animando e fortalecendo. Vivemos num tempo difícil, mas, graças a Deus, pertencemos a uma igreja de profetas. Já foi lembrado aqui que no passado dia 27 de agosto, lembramos a Páscoa de Dom Helder Campos, de Dom Luciano Mendes e de Dom José Maria Pires. Eu gostaria de que a Igreja do Brasil considerasse esse dia o dia da profecia. O dia da profecia. Mas eu gostaria que nossa semana bíblica começou com um vídeo de Carlos Mestres. Infelizmente não deu para escutar bem, mas deu para escutar suficientemente, onde ele nos revelava que a história do CEBI começou com a leitura do Salmo 146. O Deus do Êxodo, o Deus do Deuteronômio, Deus do capítulo 3 do livro do Êxodo e do capítulo 26 do livro do Deuteronômio, Deus, resumidamente, numa espécie de retrato falado, é o Deus que o Salmo 146 nos brinda. Quanto eu gostaria que a catequese de todas as crianças, que a catequese, quando se falar
Deus se apresentasse às crianças e a quem quer que seja que se inicia na vida cristã, o Salmo 146. Porque nós somos batizados e crismados para sermos, de maneira ainda mais forte, verdadeira, profunda, filhos e filhas de Deus e semelhança dele. Então, minha gente, que a gente espelhe no livro do Êxodo, nessa atualização do livro do Êxodo, que é o livro do Deuteronômio, mas que a gente tenha essas referências como uma motivação para fazer acontecer a utopia, a esperança, o sonho maior da terra prometida. Eu gostaria, se vocês me dão esse tempo, de ler o Salmo 146. Pode ser? Pode ser. Sim. Aleluia. Louve a Javé, ó minha alma. Louvarei a Javé durante a vida toda. Farei músicas ao meu Deus enquanto eu existir. Não confiem nos poderosos, no homem que não pode salvar. Quando sai o seu espírito, ele volta ao pó e no mesmo dia seus planos se acabam. Diz aquele que tem o apoio, o Deus de Jacó, quem espera em Javé, seu Deus. Foi ele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Ele mantém sua fidelidade para sempre. Ele faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá pão aos famintos. Ele liberta os prisioneiros. Javé abre os olhos dos cegos. Javé endireita os encurvados. Javé ama os justos. Ele protege os estrangeiros. Ele ampara o órfão e a viúva, mas arrasa o caminho dos ímpios. Javé reina para sempre. O Deus de Sião, geração em geração. Aleluia. Minha gente, esse é um texto reverencial. A chave de leitura principal do Antigo Testamento. Não tenho nenhuma dúvida. Assim como no Novo Testamento, que foi lembrado muito bem por Orofino, a parábola do samaritano é outra chave de leitura para a gente entender toda a imagem, toda a vida de Jesus. Assim como o Cântico de Maria, que fica entre o Salmo 143 e a parábola do samaritano, é outra chave de leitura que nos faz entender a dimensão da nossa missão como cristãos e cristãs. Minha gente, que oportunidade puta essa dessa semana bíblica de 2020. Quanto seria bom que a gente pudesse pegar papel e caneta e lembrar cada dia e escrever aquilo que nos marcou mais. Gente, complemento. Que essa semana é pra... Reginaldo Veloso, Diga, meu filho. Eu complemento dizendo, né? Todas essas lives estão no canal do YouTube da Arquidiocese de Olinda e Recife.
Então, todos são convidados a visualizar, e para quem não teve a oportunidade de vivenciar no ao vivo, né, de poder rememorar. Nós tivemos até hoje, a primeira live que nós realizamos, já mais de 1.500 visualizações. E já estamos entre os vídeos mais vistos da Arquidiocese de Olinda e Recife. Pode complementar, Reginaldo. Pois é, gente. Eu estava me lembrando de alguma coisa que me parece muito significativa. O livro do Deuteronômio é uma série de atualizações do que foi a mensagem do livro do Êxodo, e particularmente a experiência fundante da saída do povo do Egito da escravidão para a terra da liberdade, onde mana leite e mel. Eu gosto do leite da justiça e o mel da paz. Pois bem. Que bom, Reginaldo. Jesus, deixa-me dizer, Adelso, que está indo alguma coisa. Eu gostaria de lembrar aquela palavra de Jesus, promete o Espírito Santo, e diz textualmente no Evangelho de João: o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai dar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e lembrará a vocês tudo o que eu lhes tenho dito. Então, nós cristãos, que recebemos o Espírito de Jesus ressuscitado, nós temos o direito de continuamente estarmos atualizando o livro sagrado, colocando as palavras da Bíblia no hoje de nossas vidas, nas conjunturas que se sucedem, nesses dias de pandemia, nesses dias de desmantelo político desse país. E uma experiência exemplar de releitura da Palavra de Deus, documento de 6 de maio de 1963, que bispos e superiores religiosos do Nordeste lançaram, justamente com o título Eu ouvi os clamores do meu povo. É uma pena que o tempo não dá para ler algum trecho desse documento, mas a gente não pode esquecer. Não pode esquecer Helder Câmara, um dom de presente de Deus. Não pode esquecer Dom José Maria Pires. Não pode esquecer Antônio Fragoso. Não pode esquecer Frei Valfrido. Gente que foi capaz de exercer o ministério profético na maior, fazendo uma releitura da Bíblia, do livro do Êxodo, do Evangelho, nos dias de hoje, naqueles dias difíceis da ditadura militar, a serviço da elite empresarial nacional. E como isso se torna hoje de novo, minha gente. É por isso que eu gostaria de encerrar lembrando o grito dos excluídos. Adelso lembrou no início, eu lembro agora de novo. Vai gritar. E a gente grita com a certeza de que Deus, o Deus do Êxodo, o Deus do Deuteronômio, ele nos ouve hoje. E ele nos dará força para a gente dar a volta por cima e voltarmos a dias em que se busca, que se pratica, em que se ensaia a justiça social, um país igual, um país irmão, um país sem violência, um país de paz. É isso. Que maravilha, Reginaldo. Que maravilha essa sua colocação. E aí eu trouxe também Dom Macedo, se ele desejar fazer alguma indagação a Dom Antônio Carlos, nós possamos refletir um pouco. Se o senhor pudesse comentar um pouco, Dom Antônio Carlos, a questão da carta
que nós bispos assinamos, porque tem muito a ver com essa temática da aproximação da igreja com o seu povo, porque foi também, nós procuramos ouvir o clamor desse povo brasileiro. Houve muita incompreensão, houve várias acusações. Sim, podemos comentar, com certeza. Reginaldo Veloso mencionou o famoso documento dos bispos do Nordeste, Eu ouvi os clamores do meu povo. Essa carta, agora dos 152 bispos, que deveria ter saído na festa de Santa Maria Madalena e saiu oficialmente na de Santa Clara, também são pastores que, ouvindo o clamor do povo, vendo e ouvindo essa realidade de opressão, resolve fazer ecoar. E eu gosto da palavra ecoar, porque é a origem da palavra catequese, né? Catequese quer dizer fazer ecoar. Esta carta era uma carta que, ao mesmo tempo que fazia ecoar essa voz, esse clamor daqueles que estavam sofrendo, essa carta também, ela pontuava. Ela não só faz críticas e toca na ferida, mas também convida a gente a fazer um movimento de reconstrução da nossa sociedade. Porque, já que estamos falando de vírus, nós vimos como o Papa Francisco ele usa essa temática do vírus, da pandemia, e os vírus que estão na realidade mundial, nós também aqui no nosso país, talvez uma das maiores dificuldades que nós estejamos passando seja o momento da intolerância. Intolerância. Que não é uma coisa somente do Brasil, é um fenômeno mundial. E isso tem colocado irmão contra irmão. Porque, eu sempre digo, o cristão ele é radical, ele não é extremista. Qual a diferença entre radical e extremista? O extremista é aquele que está na ponta. E quem está no extremo, minha gente, está muito perto do outro extremo. Nunca é tão parecido como um extremista de direita como um extremista de esquerda. Agora, o cristão é radical, porque etimologicamente a palavra radical quer dizer é aquele que vai à raiz. E o momento que nós estamos vivendo hoje, estou falando sobretudo desse conflito interno que a gente vive no nosso país, e no conflito que inclusive a gente vive dentro da própria igreja, é que parece que nós estamos perdendo a raiz. A raiz para nós cristãos é Cristo. Se a gente não parte de Cristo, se a gente não vai em direção a Cristo, e se o movimento não é o movimento de Cristo, a gente pode virar Satanás na vida do outro. Nós acabamos de ver isso no Evangelho domingo passado. Pedro, no penúltimo domingo, ele fez uma confissão ortodoxa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Apesar de ele ter feito uma confissão ortodoxa, a sua prática era contrária. Porque, apesar dele dizer que Jesus ele era o Messias, a compreensão que ele tinha de Messias não era a compreensão que Jesus tinha do messianismo. E olha que Pedro ele tem a tentação de querer tirar Jesus do caminho, de querer ser mestre de Jesus. Não, Senhor, não vá para Jerusalém. E Jesus disse, venha para trás de mim, Satanás, é você que me segue. Me parece que entre nós, seja internamente na igreja, mas dentro do nosso país, nós estamos vivendo uma situação desse extremismo que está nos fazendo perder a raiz. A raiz do Evangelho é Cristo. Na raiz de uma nação é um povo, que somos irmãos. E porque somos irmãos, queremos o bem de todos, a partir daqueles que são mais sofredores. Por exemplo, num tempo desse de pandemia, nós precisamos pensar naqueles que estão sendo mais sacrificados. Aquilo que eu disse, que Papa Francisco já dizia, não tem como pensar uma solução do mundo diante da pandemia para alguns. Ou a gente salva o mundo para todos, no sentido de buscar um caminho de reconstrução para o mundo, diante dessa crise ecológica, ou não tem mundo para todo mundo, para ninguém. A carta que nós bispos assinamos é este convite a gente sair desse movimento de individualismo, de polarização,
e fazer esse movimento de perceber as diferenças que existem entre nós, as injustiças sociais e gerar em nós solidariedade. Agora, claro, a carta ela não vai ser compreendida por todos. Por quê, minha gente? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Depende de que lugar nós estamos. O lugar nosso determina. E para nós cristãos, ou nós nos colocamos no lugar de Jesus, e o lugar de Jesus é o lugar dos pobres, daquele que mais sofre, daquele que necessita, ou a gente vai enxergar de um outro lugar. Os mestres da lei e os escribas da lei sabiam até onde o Messias ia nascer, em Belém da Judéia, conforme Miqueias, mas não foram capazes de encontrar o menino Jesus. Quem foi capaz de encontrar o menino Jesus eram pessoas que até nem tinham todo esse conhecimento, mas foram aquelas pessoas que se dispuseram a pisar no estábulo da humanidade. Pisando no esterco, foram capazes de encontrar a grande revelação de Deus. Então, nesse momento também nosso da história, ou nós somos capazes de tocar na miséria da humanidade, tocar nessa carne chagada da humanidade e ver aí o corpo do Senhor, ou nós fazemos de Jesus um ídolo, como Pedro fez. Fez um discurso ortodoxo, mas não era o Deus de Jesus Cristo. Era um Jesus conforme a sua conveniência. Enquanto que o movimento cristão é o contrário. Somos nós que nos configuramos a Cristo. Não é Cristo que tem que se configurar a cada um de nós, aos nossos interesses. Porque ele já se configurou. E ao se configurar, ele nasceu como miserável e morreu como marginal. Esse é o itinerário do Senhor. Esse também tem que ser, de um jeito ou de outro, ou os pobres entram na nossa vida, ou Jesus ficará do lado de fora da nossa vida. Esse era o espírito que movia a carta nossa, falando desse momento da realidade, que com certeza deve ter agradado a muitos e desagradado também a outros. Mas a palavra de Deus, minha gente, ela está aí não é para agradar, ela está para fazer o bem. E o bem nem sempre agrada, e nem tudo que agrada é bom. Muito bem, doutor Carlos. Eu gostaria de chamar agora também Reginaldo Veloso para um questionamento de Antônio Júnior. Acredito que é o nosso colega que fez a nossa moderação aqui na quarta-feira. E aí ele faz a seguinte indagação: como ajudar a igreja a ser mais samaritana, a ser sacramento do Senhor, sem polarizar a fé em detrimento à ação política? Então, como voltar a ser essa igreja samaritana, Reginaldo? Ah, meu Deus. Olha só. Eu quero lamentar que eu esqueci, quando falei da experiência de 1973, essa declaração recente dos 152 bispos, né? Para nossa honra, Dom Limacedo, Dom Fernando e o que está aqui presente, o Dom Antônio Carlos Maristelo, assinaram essa carta. Para nós foi um motivo de muita satisfação, de sentir firmeza nas opções que a gente vem tentando fazer ao longo de nossas vidas. Encontrar companheiros desse porte que sustentam essa fé, essa esperança, esse compromisso. Né? Como tornar a igreja samaritana? Eu não sei. Para mim, é cada um. Imagino, cada pessoa que participou da Semana Bíblica e entendeu qual é a de Deus, se colocar nesse mesmo rumo, com os pés no chão e tomando atitudes que vão da assistência imediata, do oferecer alimento a quem tem fome, a atitudes mais abrangentes e reais, que é o exercício da luta política,
estou falando de partidos, mas estou falando certamente da luta pelo bem comum, nos engajarmos em todas as frentes. Estão aí os movimentos populares, está aí o movimento sindical, estão aí os partidos políticos. A gente fazer escolhas concretas, onde a gente possa utilizar os instrumentos que estão à nossa mão para lutar pelos direitos dos que menos têm, dos empobrecidos, dos oprimidos, dos excluídos. Eu não gosto de chamar de menos favorecidos, porque não são pessoas que são menos favorecidas, são pessoas de quem se tirou as condições de viver com dignidade, com paz. A gente ter esse compromisso, a gente assumir no lugar onde a gente está. Eu estou lá no meio Morro da Conceição. Você está, quem sabe onde, no campo, na cidade. Você faz parte de uma categoria de trabalhadores, você tem seu sindicato, você conhece os movimentos populares que vão do movimento sem teto ao movimento sem terra, cidade e campo, todo mundo se engajando numa luta por direitos, por dignidade, por vida, e vida em abundância, porque é isso que Deus quer para nós. Cada um arregaçando as mangas, cada um correndo os riscos que precisa correr, e ninguém se negando, ninguém ficando, não é, no seu conforto. Porque se todo mundo ficar apenas no seu conforto, sem fazer o mal a ninguém, essa omissão é mais do que criminosa. Minha gente, eu gostaria de lembrar, depois de ter lembrado o Salmo 146, lá do Antigo Testamento, lembro uma frase que Jesus disse no final do prólogo de João. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que está junto do Pai o revelou a nós. Jesus é fiel do Pai. Mas cada um de nós que foi batizado e crismado continua essa presença de Jesus e essa presença do Pai, do Deus do Salmo 146, do Cristo samaritano, no meio em que vive. E é por isso que, antes de terminar essa noite, eu gostaria de fazer uma oração que há muitos anos escrevi, oração ao Deus libertador. Não sei se a Delta tem esse tempo ou em que momento eu farei isso, mas gostaria que você... Vamos deixar na parte final, Reginaldo. Na parte final eu lhe chamo para a gente fazer essa oração. Pode ser? Eu agradeço a oportunidade. Vamos colocar na parte final para que a gente possa fechar com chave de ouro esse nosso encontro. E a gente vai ficando um pouco triste, é que o tempo vai passando e a gente tem tanta coisa para conversar e tantas pessoas que entraram, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos gente de Piracicaba, São Paulo, Minas Gerais, do CEBI do Paraná participando, Rio Grande do Norte, terra do Antônio, que está agora em Caicó, né? Nós temos o CEBI, também Rio Grande do Norte e Recife, aqui da paróquia da Macaxeira, Surubim, de Mossoró mais uma vez, aqui da nossa várzea querida, a paróquia que nós participamos aqui, do Engenho do Meio, Pio X, Camaragibe, Campina Grande, Petrolina e tantas outras cidades que estão conectadas conosco através das lives, né? Estou vendo agora que chegou aqui, irmã Ivonete, São Paulo, nos deixou assim, uma saudade imensa, irmã Ivonete, um abraço, e Cândida Fontes, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, né? Então, Antônio Carlos, deixa eu lhe fazer mais uma provocação, a gente falando tanto dessa questão da libertação, né, de Deus ouve o clamor do povo oprimido e o liberta. Essa libertação que nós esperamos de Deus é uma libertação que se faz
somente na glória dos céus, ou a gente pode aguardar e trabalhar para que essa libertação se faça também presente aqui na Terra? Olha, Adelson, aquilo que eu já dizia antes, Deus ele quer libertar todas as pessoas e a pessoa como um todo de toda forma de escravidão. Então, com certeza, é algo que começa aqui, que não se esgota aqui. Então, não é uma libertação para depois, ela começa aqui, mas não se esgota aqui. E ela precisa passar pelas diversas dimensões. Por exemplo, a libertação política. Né? Nós temos, nosso Papa Francisco insiste tanto nessa injustiça social que existe. Por exemplo, a força de grupos mais fortes, mais ricos, oprimindo nações inteiras, continentes inteiros. Né? Aquela imagem que eu usava aqui nessa pandemia, tem uns que estão atravessando em transatlântico, outros atravessando em barquinhos. Quer dizer, é a mesma tempestade, mas claro que o impacto é diferente. Mas essa libertação, ela perpassa todas as dimensões. Queria chamar a atenção de uma dimensão. Nós estamos entrando no mês de setembro. Setembro amarelo. É mês de prevenção ao suicídio. E esse tema do suicídio é um tema caro para mim, porque é uma realidade muito forte aqui no Sertão do Seridó. Eu estou há 6 anos como bispo aqui no Sertão do Seridó e me chamou muita atenção quando eu cheguei o alto índice de suicídio aqui no Sertão. O nosso país saltou do 32º lugar em suicídio para ser o 8º país no mundo. E nós temos que perguntar o que está acontecendo com as pessoas, que tipo de opressão é essa interna que está acontecendo, que está levando as pessoas a perderem o sentido da vida. É uma batalha que precisamos vencer. Né? E esse tema, quando a gente fala da libertação, estou falando de tudo, é da dimensão política, mas é dessa dimensão também, como nós enfrentarmos isso. Quais são as causas? O que está por trás disso? E tem muitas causas que a gente precisa enfrentar. E, ao mesmo tempo, como apresentar Jesus como o sentido da vida? Não um Jesus adocicado, não um Jesus perdido, mas um Jesus próprio encarnado. Eu sou de espiritualidade narciana, né? E a espiritualidade narciana é muito bonita, que nos ajuda a perceber Deus presente na nossa vida. Ao mesmo tempo, nós participamos da paixão do Senhor, da ressurreição do Senhor. Como ajudar essas pessoas a encontrarem sentido para a vida? Porque existencialmente, o nosso instinto é instinto de preservação. Você vê, por exemplo, um jogador de futebol, camarada treina, ele faz tudo, né, para que seu time possa ganhar, e de repente ele perde a cabeça no jogo de futebol porque um outro colega deu uma cutucada. E ele reage. Por quê? Porque é instinto de sobrevivência. Foi agredido, você reage à agressão. Quando alguém está se autoagredindo, né, o suicídio é uma violência, nós temos que nos perguntar que tipo de opressão interna é essa? E é uma opressão, minha gente, que tem perpassado diversas classes. Atinge pobres e atinge ricos. Atinge pessoas que são dependentes, mas atinge pessoas que não são dependentes. Não é só uma questão, não é só a psiquiatria que vai ter resposta, não é só a psicologia. Também nós, como pastores, temos que perguntar como apresentarmos uma imagem de um Jesus libertador que liberta a pessoa disso. O que será que está por trás da dor de uma pessoa que chega nisso? E é muito interessante que quando você escuta uma pessoa que tentou suicídio, se você tiver a coragem de perguntar a essa pessoa, você queria morrer ou queria se ver livre da dor? Não teve um caso que eu atendi, que eu perguntei isso, você queria morrer ou se ver livre da dor, que a pessoa respondeu diferente. Todas responderam para mim, pelo menos dessas que eu perguntei, eu queria me ver livre da dor. Mas a dor nesse momento é tão insuportável que a única esperança que eu tinha de aliviar a dor era tirando a vida.
Na verdade, a pessoa tira a vida querendo aliviar a dor porque ela quer viver. É quase um paradoxo. Quase um paradoxo. E aí, como nós fazermos um caminho? Que vai ter que ser um caminho político, porque uma situação de miséria como essa, uma crise econômica dessa, que vai se delineando, com esses pactos que estão sendo feitos pensando em pequenos grupos, muitas pessoas vão ser oprimidas, mas quantos dramas existenciais as pessoas estão vivendo, de não se aceitarem, de não serem reconhecidas como são. Então, como é importante a gente pensar nessa totalidade da libertação. O grande problema nosso é que a gente quer entender a libertação só como libertação espiritual, ou só como libertação política. E eu insisto, é a libertação como um todo. A nossa batalha como filhos de Deus é justamente lutar, ser instrumento de Deus para que todas as pessoas sejam livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora é uma grande luta, é uma luta existencial, esse tempo de pandemia, o pós-pandemia vai exigir de nós, minha gente, curar tantos corações feridos, ajudar a curar. Essas famílias, por exemplo, de mais de 100 mil pessoas mortas, são famílias feridas. Essas pessoas que não tiveram agora condições de fazer os ritos de passagem por causa do tempo de pandemia, tiveram que sepultar rapidamente, e a gente sabe que psicologicamente nós precisamos desses ritos para ir cicatrizando isso. Como ajudar a curar? Como criar uma sociedade mais humanizada? Por exemplo, como as redes sociais, minha gente, têm sido desumanas ao grau de agressividade, inclusive nas redes sociais católicas. Como nós temos brigados por causa de Cristo? Eu digo, essa briga por causa de Cristo nunca é briga por causa de Cristo, porque por Cristo a gente não briga, por Cristo a gente ama, por Cristo a gente não mata, por Cristo a gente dá a vida. Nós brigamos por causa de nós mesmos, por causa dos nossos conflitos mal resolvidos. Então veja que essa temática da libertação, ela perpassa todas as dimensões da nossa vida, como Cristo, o único e o verdadeiro libertador, perpassa todas as dimensões, inclusive a dimensão política. Exatamente, Dom Antônio Carlos. Ontem, o Sebastião Gameleira falou justamente nesse ponto, né? Da tristeza dele de ver nós cristãos divididos e às vezes até conflituosos entre um e outro, né? Criando conflitos desnecessários. Isso é muito importante, né? Padre Reginaldo Veloso. Sim. Reginaldo Veloso. Aqui. Agora. Diga aí, podemos fazer o seu poema? Sim. Vamos fazer o seu poema. Eu vou pedir licença a Dom Antônio Carlos e nós vamos sair para ver se a gente consegue ficar somente com a intérprete e Reginaldo Veloso. Olha, antes de eu recitar o poema, gostaria de ressaltar a importância do papel desses companheiros e companheiras que estiveram na retaguarda ou que estiveram na animação de cada noite. Adelson, Erson, Padre Hildo, a vocês a gente deve muito. Senti muito que o Padre Fábio não pôde chegar, embora a presença de Adelson, para mim, é uma luz. Esse companheiro tão comprometido com a missão da igreja nessa arquidiocese de Olinda e Recife. Um exemplo para todos nós. Saudar essas companheiras e companheiros que deram na tradução das mensagens que foram dadas. O pessoal da Pascom da Ásia. A vocês todos e todas nós devemos a beleza, a importância, a riqueza dessa semana bíblica.
E eu gostaria de lembrar alguma coisa que Orofino, na primeira noite, nos fez lembrar. Tudo começou com 3 figuras, irmãos e uma irmã: Moisés, Arão e Míriam. Moisés, a liderança, a coordenação; Arão, o sacerdote; e Míriam, a profetisa. A tríplice missão do povo de Deus, de cada cristão, de cada cristã, batizado e crismado, batizada e crismada. Como vocês têm exercido isso de maneira tão bonita. Gostaria de realçar a presença negra, 2 bispos negros aqui na nossa última da Semana Bíblica. Que beleza! Nosso queridíssimo Dom Limacedo e o nosso muito querido Dom Antônio Carlos, bispo de Caicó. Que coisa bonita, que riqueza! A simples presença de vocês, a simples presença física e ainda mais a palavra, a reflexão que nos foi brindada, né? E então, com essa satisfação toda, dando muitas graças a Deus por essa Semana Bíblica, saudando cada pessoa que nos escuta, da Amazônia à Patagônia, eu gostaria de fazer com vocês esta oração. Ao Deus libertador. Senhor, eu te agradeço, porque me deste olhos de ver. Pelos meus olhos, vê, Senhor, as aflições do teu povo. Senhor, eu te agradeço, porque me deste ouvidos de ouvir. Pelos meus ouvidos, ouve, Senhor, os clamores do teu povo. Senhor, eu te agradeço, porque me deste pés de caminhar. Pelos meus pés, vai, Senhor, ao encontro dos excluídos do teu povo. Senhor, eu te agradeço, porque me deste mãos de partilhar. Pelas minhas mãos, reparo o pão com os famintos do teu povo. Senhor, eu te agradeço, porque me deste boca de falar. Pelos meus lábios, anuncia, Senhor, a verdade que liberta teu povo. Senhor, eu te agradeço, porque me deste braço de lutar. Pelos meus braços, derruba, Senhor, os tronos dos opressores do teu povo. Senhor, eu te agradeço, porque me deste a graça de viver. Pelo teu Espírito, o Cristo viva em mim, anunciando a boa nova aos empobrecidos, abrindo os olhos dos cegos, curando os corações esmagados, libertando os escravizados e proclamando um tempo de justiça e conciliação, de irmandade e paz. Amém, Senhor. Amém. E agora eu gostaria de poder cantar com vocês o último canto que saiu da minha tarefa de compositor litúrgico. Uma paráfrase do Pai Nosso. Nunca na minha vida o Pai Nosso brilhou como a oração por excelência. Jesus, quando chegou o Pai Nosso, ele estava pensando na nossa vida aqui e agora. Ele nos ensina a santificar o nome do Pai. Ele ensina a santificar o nome do Pai, permitindo que o reino venha, fazendo a nossa parte para que o reino venha, para que a vontade do Pai seja feita na terra como no céu. Não falte pão, não perdão, a gente é na tentação do cada um por si, Deus por ninguém, Deus por todos, e a gente se liberte assim de todo mal. Reginaldo Veloso, eu só vou lhe pedir uma permissão. Nós já estamos chegando no final,
Eu gostaria que Dom Antônio Carlos pudesse dar a palavra final dele e nós encerrarmos com essa sua linda canção. Pode ser? Pode demais. A canção chama Assim na Terra como no Céu. Então, Dom Antônio Carlos, por amor a nós, a seu povo, diga uma palavra bonita para a gente nos sentir confortados e impelidos a exercer a nossa missão. Então, minha gente, primeiro eu quero dizer por esse convite, o carinho que eu tenho pela Diocese de Olinda e Recife, por Dom Fernando Saborido, pelo meu irmão Dom Lima Macedo, e claro, não tem como pensar em Recife e não pensar em Dom Helder Câmara. Depois do Reginaldo, eu fiquei com uma alegria muito grande quando eu soube que eu ia encontrar com o Reginaldo, porque pessoalmente é a primeira vez que eu estou encontrando com o Reginaldo, mas os cantos de Reginaldo, eles atravessaram todo o meu período de formação, sobretudo na época da filosofia, lá na Baixada Fluminense. Então, cantamos tantos cantos seus e nunca tínhamos nos encontrado, e agora nos encontramos nesta live. É uma das coisas boas desse tempo de pandemia. E eu termino, minha gente, primeiro lembrando uma notícia que saiu a semana passada. A semana passada, Dom Domenico Pompili, bispo da Diocese de Rieti, em Roma, ele deu uma notícia que o nosso Papa Francisco está preparando uma encíclica sobre a fraternidade humana. Então parece que vai sair agora como frutos ou como inspiração para esse pós-pandemia, uma encíclica que nos convida a viver a fraternidade humana. Somos irmãos, gente. E isso a gente não pode perder o norte. E o princípio nosso de que nós somos irmãos é porque cremos que Deus é Pai. E por que nós cremos que Deus é Pai? Porque o Filho de Deus se fez nosso irmão. Então nós nos tornamos irmãos do Filho de Deus, somos também filhos de Deus, somos irmãos no Senhor. Irmão que é irmão, cuida sobretudo dos irmãos mais necessitados, mais fragilizados. Depois, eu queria terminar com as palavras de pessoas que eu digo que, assim como Moisés marcaram a experiência da caminhada do povo, pessoas que também hoje marcam a nossa caminhada e nos confirmam nessa caminhada de libertação, para que nós possamos dar as primícias da nossa vida, àquele que tem tudo a primazia, como nos lembrava o texto. Quero começar citando as palavras do Papa Bento XVI, em Deus é Amor. Ele disse: no início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas há um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. Então, nós partimos de um encontro com uma pessoa que é Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré que se faz presente na história. É o Filho de Deus que se fez filho de Maria, filho de José, nosso irmão. Tudo começa com esse encontro com Jesus. Por isso, tudo começa com o encontro com os irmãos. Papa Francisco, citando essa passagem do Papa Bento, ele diz: sempre me impressionou o que o Papa Bento afirmou, que a fé não é uma teoria, uma filosofia, uma ideia, é um encontro com Jesus. Ou seja, podes recitar o credo de cor sem teres fé, se não encontrares Jesus, a sua misericórdia. Nós estamos fazendo uma leitura do Deuteronômio para encontrarmos Jesus nesta realidade. Os doutores da lei sabiam tudo da dogmática, diz o Papa, da dogmática e da moral daquele tempo, tudo, mas não tinham fé, porque o seu coração estava distante dele. Nós queremos reler o Deuteronômio para que o nosso coração esteja próximo do Deus de Jesus Cristo, para que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus. E aí termino com Moisés. Cada época, Deus vai nos enviando pessoas para esta travessia. E queria terminar com uma imagem de um Moisés, Dom Oscar Romero. Dom Oscar Romero,
numa das suas homilias, uma homilia que ele proferiu no dia 6 de novembro de 77, ele disse: eu gostaria de gravar no coração de cada um esta ideia. O cristianismo não é um conjunto de verdades para acreditar, de leis para cumprir ou de proibições. Se assim fosse, ele se tornaria repugnante. O cristianismo é uma pessoa que nos ama e que pede o nosso amor. O cristianismo é Jesus Cristo, é o Evangelho. Nós estamos buscando no Deuteronômio esse Deus revelado por Jesus Cristo. Mais à frente, um mês depois, no dia 4 de dezembro de 77, dirá Dom Oscar Romero: uma religião de missa dominical e de semanas injustas não agrada ao Deus da vida. Uma religião de muita reza, mas de hipocrisia no coração, não é cristã. Uma igreja que se acomoda para estar em paz, para ter muito dinheiro, muitas comodidades, sem se importar com os clamores das injustiças, não é a verdadeira igreja de Cristo. E no ano seguinte, em 78, 11 de maio, fazendo menção a uma frase de Dom Helder Câmara, dirá Dom Oscar Romero: se damos uma esmola aos pobres, somos considerados bons cristãos. Mas se defendemos seus direitos e sua dignidade, somos taxados de comunista. Então esse negócio de nos chamar de comunista já é antigo. Dom Oscar Romero retrucava a seus acusadores dizendo: podem nos chamar de loucos, de subversivos e comunistas, mas nada fazemos senão anunciar o testemunho revolucionário das bem-aventuranças que proclamam felizes os pobres, os sedentos de justiça e os que sofrem. E por fim mesmo, as últimas palavras proferidas por Dom Oscar Romero, já às vésperas do seu martírio, no dia 24 de morte, no dia 24 de março de 1980. Ele diz: fui frequentemente ameaçado de morte, como hoje tantos cristãos são ameaçados de morte no nosso país e fora do nosso país. Diz ele: como cristão, não acredito na morte, mas na ressurreição. Se me matarem, ressuscitarei no povo salvadorenho. Digo isto com grande humildade, sem nenhuma vanglória. Como pastor, sou obrigado, por mandato divino, a dar minha vida por aquele que amo, que são todos os salvadorenhos, inclusive aqueles que me assassinarem. Se chegarem a cumprir as ameaças, desde já ofereço a Deus o meu sangue pela redenção e ressurreição de El Salvador. O martírio é uma graça de Deus que não julgo merecer. Se me matarem, perdoo e abençoo a quem o fizer. Contudo, estarão perdendo o seu tempo. Um arcebispo morrerá, mas a igreja de Deus, que é o povo, nunca perecerá. Porque o Deus, minha gente, do Êxodo, o Deus de Deuteronômio, é o Deus de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. E é por causa desse Deus encarnado que nós precisamos ver no rosto de cada irmão o rosto do Senhor, que nos questiona, que nos interpela. Dom Antônio Carlos, que maravilha. Eu já antecipo um convite. O nosso coordenador de pastoral, Padre Josenildo, na terça-feira, quando esteve aqui conosco, nos convocou, para que nós pudéssemos, uma vez por mês, fazer uma formação de Bíblia e de doutrina social da igreja, aproveitando essa dinâmica das lives. E aí nós vamos lhe comunicar proximamente uma data que o senhor possa participar conosco e avisar todas as pessoas que a Comissão Arquidiocesana de Animação Bíblica vai estabelecer uma data onde nós possamos, todo mês, fazer uma reflexão e um estudo mais aprofundado da Palavra de Deus e de todos os documentos da nossa igreja. Então, vamos agora para a apresentação do vídeo. Nós vamos sair para deixar apenas a intérprete com o vídeo do Reginaldo Veloso, com a canção belíssima que ele nos traz.
Ó Pai que habitas a imensidão, Tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, Tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, por cada um por si tão somente. Amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Pronto, a nossa canção, né? Belíssima canção do Reginaldo Veloso, que encerra, infelizmente, né? Eu acho que por toda a internet nós estamos escutando, né? Oh, já acabou, né? Mas que bom. Muito obrigado, Dom Antônio Carlos, pela presença. Obrigado a Dona Macedo por participar conosco dessa live o tempo inteiro, né? E ao Reginaldo Veloso, de coração, né? Você faz parte da nossa comunidade há muito tempo e que seja sempre bem-vindo aqui na Comissão de Animação Bíblica e, em nome da Arquidiocese, agradeço a todos que estão presentes. Dona Macedo. Queria, então, parabenizar a iniciativa dessa Comissão Bíblica da Arquidiocese, de fato, um presente grande, como disse o meu Reginaldo Veloso. Agradecer a presença do nobre, do Antônio Carlos, foi muito bom. Continue assim nos ajudando a amar mais a Deus e fazer com que esse amor a Deus nos leve a amar mais os irmãos, assumindo a sua dor, assumindo a sua esperança, a sua fé. Só para lembrar algumas questões aqui tratadas, Dom Antônio nos fez um caminho, nos ajudou a fazer um caminho da memória. Esse caminho da memória nos faz atualizar a presença do Deus do Êxodo, o Deus da história. O Deus, então, que nos faz perceber, adentrar numa imagem de libertação. Muito embora que a imagem sobre Deus ela seja substituída por idolatrias, como a gente vê a cada dia. É um grande risco que passamos. Que imagem temos de Deus? Mas também perguntar que imagem temos de Jesus Cristo e que imagem temos do ser humano. Você nos ajudou a perceber a distinção entre extremismo, o extremista ou radical. O extremista está no extremo das coisas. O radical busca a raiz, que é Jesus. A radicalidade que vem das bem-aventuranças. Foi muito bom, muito obrigado. E aí o senhor recordou as pregações catequéticas do Papa Francisco, que está nos ajudando a preparar esse pós-pandemia. Eu ouvi falar que o Papa Francisco vai fazer um discurso na ONU daqui a alguns meses. Isso vai ser muito importante, porque ele já vai difundindo esse, quem sabe, esse documento que o senhor se referiu. O senhor lembrou, então, a questão da vulnerabilidade que o Papa levanta, do individualismo, da justiça social, da desigualdade social. E assim vai continuar.
Padre Reginaldo, obrigado por ter alimentado em nós a utopia, esse não lugar que vai ser construído paulatinamente com aqueles e aquelas que acreditam nos valores do reino, que Jesus não só trouxe, não só comunicou, mas ele mesmo já é o bem-aventurado por excelência. O senhor falou das últimas canções que conversam, você ainda vai produzir muita coisa ainda, tem muito óleo nessa xícara, tem muito café ainda para a gente tomar. Obrigado, então, e pelo incentivo que o senhor nos deu, pela experiência também que teve de comunidade e dessa batalha por aproximar a fé da vida cotidiana. E sabe o preço que se paga por isso. Foi com grande alegria que nós, Dom Fernando, Dom Antônio Carlos, tantos outros, assinamos aquela carta. Tenho certeza. Alguém até me disse, olhe, nós ansiávamos por aquela carta. Desejamos muito, nos sentimos representados ali. E mais de 1000 padres fizeram uma carta também, os religiosos, consagrados, leigos. Então, movimentou muita gente. E ainda continua movimentando, porque, inclusive, provavelmente vão sair vídeos a partir de cada parágrafo daquele que foi elencado. Então, parabéns a Deus, toda a comissão, parabéns àqueles tradutores que estiveram conosco nessas noites, a todos os palestrantes, moderadores, de modo particular aos de hoje. Então, eu pediria que Dom Antônio Carlos e eu fizéssemos essa bênção ao povo de Deus, e invocasse para nós também, somos pastores, mas sempre discípulos do mesmo Jesus Cristo, filho da Virgem Maria. Vamos então fazer a bênção, invocar a bênção de Arão sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Dom Macedo, deixa eu trazer as outras, eu acho que Jaqueline está aí, não sei se mais alguém, nós queríamos fazer a bênção também, a Alessandra também está entrando, das intérpretes de Libras que participaram conosco. Pode adicionar a Alessandra. Jaqueline está vindo de Goiânia, Goiás, não é isso, Jaqueline? Meu Deus do céu. Seja bem-vinda. E a Alessandra, conhecida nossa, faz parte da Arquidiocese, ajudando o Padre João Carlos, no Carmo. Eu acho que a Ana Cláudia também. Eu não conheço, não conheço, não. Conhece de jeito nenhum, né, Dom? Vamos encontrar na Penha daqui a domingo. Domingo nós estamos juntos, com certeza. E aí eu peço também que essa bênção... Eu peço que essa bênção seja estendida a todo o pessoal da PASCOM. E aí eu pediria que o pessoal pudesse se aproximar aqui. E quem nos ajudou também, né? Todas as pessoas. Bem rapidinho, para a gente fazer uma bênção. Dom Macedo, Dom Antônio, muito obrigado. Parabéns. Dias atrás fizemos uma reunião da comissão. E povo maravilhoso. Está todo mundo rindo com essas máscaras, né? Beleza, estou vendo aqui. Obrigado. Deixa eu colocar a minha aqui. Dias atrás houve a reunião da comissão de comunicação e foi rasgado elogio a vocês da PASCOM, que nesse tempo ajudaram a igreja, a sociedade a refletir a palavra e a se sentir provocado pela palavra de Deus. E eu volto a repetir a frase que eu disse no começo. A palavra de Deus consola os aflitos e aflitos consolados. Dom Antônio, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Deus vos mostre a sua face e compadeça de vós. Amém. Amém. Deus volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçamos em paz e questionados por essa palavra que nos envia em missão. Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos encerrar o convite
aos nossos convidados, né? E vamos agora fazer o último sorteio. Então, um abraço a todos vocês. Eu vou permanecer na live agora, a parte final do Antônio Carlos. Muito obrigado de coração, Reginaldo Veloso, Dom Macedo, Alessandra, Jaqueline e Ana Cláudia. Muito obrigado. Agora vai ter que deixar uma para a gente fazer a tradução do sorteio, né? Jaqueline, você ficou, viu? Então, bem rapidinho aqui, nós vamos fazer o sorteio. Ele pode jogar naquela outra tela do... Uhum. Okay. Só me diz aí qual é o número que tem. Deixa eu só ver agora qual é o número que tem de 1 até... Qual é o último número? Ctrl-End? Ou... Ctrl-End, homem? Sim, Ctrl-End. Conta aí. 92. Pronto. Vamos fazer agora o primeiro sorteio. O livro Bíblia, Palavra que Transforma, da Paulus. E o livro Em Busca da Palavra de Deus, também da Paulus. O número 91, Elisângela Iraci da Silva. Foi a nossa sorteada. O próximo número, Dia a Dia com o Evangelho, da editora Paulus, o número 51. Agora, Juliana Maria dos Santos, de Camaragibe. O livro Conheça a Bíblia, do Padre Luiz Sequinato. Número 14. Cátia Cristina Maria Amâncio. Cátia, mais uma vez, boa sorte, viu? O livro agora, Diálogos com Amor, do monge Marcelo Barros. Deu o número 1, mas o número 1 foi o teste que eu fiz, é o meu nome. Vou sortear o outro, viu? Número 78. 78, Júnior Melo, de Belo Horizonte, seminarista. Outro livro, Diálogos com Amor, do Marcelo Barros. O número 27. Minha querida amiga que cuida da juventude, né? Jennifer Oliveira. Jennifer, é seu livro. E agora a Bíblia Pastoral, letra grande, outra doação da Paulus. Número 15. Lígia Creuza do Espírito Santo, do Cabo de Santo Agostinho. Agora mais uma lembrança da editora FTD, número 37. Ana Maria dos Santos Alencar, de Petrolina. Nós vamos fazer a entrega depois a vocês. Nós temos agora mais uma vez o kit da Faculdade Imaculada Conceição, o número 7. Vilmar M. da Silva, de Goiânia, aqui em Pernambuco.
E, finalmente, uma imagem que nós recebemos de Nossa Senhora Educadora. Nós recebemos 2 imagens da editora FTD. Uma imagem nós iremos entregar à Comissão Arquidiocesana para a Educação. Já conversei com o professor Moura. E aí, para quem acha que o 13 é o número do azar, saiu justamente para Alexandra Vera Cruz de Santana, de Jaboatão dos Guararapes. Pronto. E assim encerramos e agradecemos a todos vocês. Corta.